Hoje vamos fazer a resolução da prova de noções de informática da FEAM pela banca IBFC. Foram 10 questões, iniciando na questão número 11 na prova. Existem tantas memórias que são somente de leitura e outras que são somente de leitura e escrita. Alguns exemplos do tipo de memória seriam EEPROM, ROM e RAM. Da relação apresentada, quais desses tipos existem? Ou seja, existem todos os tipos. A questão correta é a letra D, tá? Porque eu tenho tanto memória regravável, EEPROM, ROM e RAM, que é as perguntas que estavam sendo solicitadas. Então, questão número 11 é a letra D. Questão número 12. É apresentado abaixo 3 conceitos técnicos sobre topologia. Veloso 2017. Veloso 2017, informática básica, conceitos básicos. O que ele diz? Conecta todos os cabos a um ponto de concentração. Então, topologia de rede de computadores. Conecta todos os cabos a um ponto central de concentração. Quem será que conecta todos os cabos a um ponto central? Usa um único cabo backbone que é terminado em ambas as extremidades. Todos os hosts estão diretamente conectados a esse barramento. Já disse, né? Um barramento. 3. Conecta um host ao próximo e ao último host ao primeiro. Isso cria um anel físico utilizando o cabo. O nome já diz, né? Anel. Então, a sinal alternativa que corresponda respectivamente à topologia referente a cada um desses conceitos. Ele queria a topologia da rede. Então, como funciona? Ou seja, o primeiro diz que é conecta todos os cabos que tem na rede a um ponto central. Então, um ponto central, a única coisa que tem ponto central aqui é a star, tá? O que é a rede star? É a rede estrela, tá? Então, é respectivamente, como ele está falando aqui, então a primeira estrela. Tem star aqui também. Mas vai ser a letra B essa resposta. Por quê? O segundo diz que usa um único cabo backbone. Ou seja, todos os hosts estão diretamente conectados neste barramento. Já está dizendo que é um barramento. O barramento é um bus, tá? Só está em inglês o nome. Conecta um host ao próximo e o último host ao primeiro. Isso cria um anel, já está dizendo. Anel. Como é que se chama anel? Ring em inglês, né? Então a resposta certa é a letra B. São os 3 tipos de topologia, digamos assim, né? Que geralmente a gente estuda, ou seja, estrela, né? Barramento e de anel. Então a resposta é a letra B. Questão número 13. Segundo as informações técnicas de segurança da informação de Manzano, Manzano também é um livro sobre informática básica, tá? Analise as afirmativas e dê valor como verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar cada uma e dizer se está verdadeiro ou falso. Deve-se sempre abrir os arquivos anexados a um e-mail devido à segurança? Claro que não, né? Isso é falso. Por quê? Sempre abrir já diz que essa questão estaria falsa, né? Então, essa questão, ela é falsa, não tá verdade. Até porque, se você quer uma coisa segura, você não deve sempre abrir. Você tem que olhar e verificar se está seguro realmente, né? Quem está enviando aquele e-mail, o que tem, se tem algum executável no corpo do e-mail, etc. O spyware está, em geral, associado a um software de exibição de anúncios. Bom, aqui diz em geral. Então, em geral ou seja, o que o spyware vai ser? Ele vai fazer exibição de anúncios. Então, é as propagandas, aqueles gráficos que a gente vê, é o que ele está fazendo realmente, tá? Então, em geral, aqui a gente vai dizer que é verdadeiro isso. O worm é como um vírus. Isso é verdade, essa parte aqui. O worm é um vírus. O verme é um vírus. Criando cópias de si mesmo. Sim, é verdade também. Ele cria cópias de si mesmo. De forma automática. Também é verdade. Por quê? Porque o worm ele não precisa ser executado diferente do vírus. O vírus eu preciso executar ele, né? O worm não. Automaticamente ele vai se replicando. Bom, a sinal alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo é FVV. FVV é letra C. Ok? Número 13. Agora, número 14. Conforme
Conforme Mársula 2019, as extensões de alguns tipos comuns de arquivos são classificadas como, por exemplo, ele quer saber os tipos de arquivos. Então, Mársula também é um livro de informática básica. E aí ele fala, o primeiro, como é respectivamente aqui, né? Então, o primeiro é executável. Bom, um arquivo executável teria que ser .com, ou é letra A ou é letra D, né? Os outros não são. O segundo é o arquivo de texto. Um arquivo de texto aqui é um .doc, do Word, tá? E o terceiro é um arquivo de imagem, que é um .gif. Então, a nossa resposta da número 14 é a letra A, ou seja, um arquivo executável é .exe, .com, arquivo texto é um .txt, um .doc, um arquivo do tipo imagem é um .gif, um TIFF, um PNG, tá? O que ele fez ali foi só ficou mudando de lugar com as outras alternativas. Então, a questão é a letra A, na número 14. Na número 15, é uma questão de Excel. Ele fala ali do Microsoft Office e com base na planilha eletrônica, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Então tem uma fórmula, ou seja, tem um símbolo de igualdade aqui, quer dizer que vai fazer uma soma. E aí ele está pedindo para somar de B1 a C2, então ele está pedindo para somar essa região aqui. Somar essa região toda aqui, B1, C2. Essa região inteirinha aqui, tá? B1, C2. É o que ele está pedindo para ser somado. Bom, se eu vou somar B1, C2, 10, 4 e 6 dá 10, mais 5, 15, mais 7, 22, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a soma primeiro, porque ela está entre parênteses. E a primeira coisa que a gente vai utilizar matematicamente vai ser os parênteses, tá? A ordem de prioridades. Depois ele vai pegar esse 22 e vai dividir por A2. A2 é 2. Então, 22 por 2 vai dar 11. E aí, no final, ele vai multiplicar por A1, que é 3. Vai multiplicar por A1, que é 3. 11 vezes 3 dá 33. Então, a resposta certa é a letra D. Número 16. Segundo Mársula, de novo, 2019, os serviços de computação em nuvem, que são chamados de Cloud Computing, oferecem 3 modelos básicos que são PaaS, JaaS, IaaS ou SaaS. Da relação apresentada são somente aplicados qual que existem, né? Bom, existem 3, tá? Quais são esses 3? Eu tenho software, isso se chama Software as a Service, ou seja, para serviço. Então, é software, eu tenho plataforma para serviço e eu tenho infraestrutura para serviços, tá? Então, eu tenho o número 1, número 3 e número 4. 1, 3 e 4, então a resposta certa é letra D. Então, era só saber o que queria dizer a parte inicial, né? Que é software, plataforma e infraestrutura, que são os 3 passos principais, digamos assim, da computação em nuvem, onde a gente pode colocar os nossos dados. Esse JaaS aqui é uma aplicação do Java, né? Parte de autorização. Então, a questão número 16 é a letra D. Questão número 17. Ao se analisar os vários dispositivos de um computador, usando de novo, pode-se classificá-los como entrada ou saída. Ok, então um dispositivo no computador ele é classificado como entrada, como saída, ou ele pode ser entrada e saída ainda, tá? As duas coisas ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que identifica correta e, respectivamente, um dispositivo tipicamente. Tá? Ele quer respectivamente, ele quer sempre respectivamente. Primeiro, um dispositivo que seja de entrada. Então, um dispositivo de entrada é o que vai entrar no computador. Então, por exemplo, teclado, mouse, pendrive, tá tudo ali. Para mim, são dispositivos de entrada. Você vai colocar os dados no computador através do mouse, através do teclado, etc. Outro, tradicionalmente de saída. Então, essa palavrinha aí ajuda muito a errar, né? Que é o tradicionalmente, nem devia existir essa palavra. Tradicionalmente saída quer dizer o que, por exemplo, né? Um HD é tradicionalmente saída? Não, um HD ele pode ser de entrada ou de saída, né? Ele é os dois, não é tradicionalmente saída. O mouse
Ele é só de entrada, ele não tem saída. Pendrive, ele pode ser de saída ou de entrada, dos dois. E finalmente um dispositivo que seja tanto de entrada e saída. Aí sim eu quero um que seja híbrido, né? Ou seja, entrada e saída. Bom, nesse, o meu dispositivo que é só de entrada aqui é mouse. O dispositivo que é tradicionalmente de saída é uma impressora. Porque se fosse uma multifuncional, eu teria um dispositivo que é de entrada e saída. Por exemplo, eu poderia fazer um scanner com ela, então ele seria um objeto de entrada no computador. Mas uma impressora, ela não é de entrada, ela vai ser só de saída, se for uma impressora normal, tá? E um dispositivo que atua tanto como entrada e como saída é o HD. Então, na questão 17, a resposta é a letra C. Pegadinhas, tradicionalmente. Questão número 18. Leia a frase abaixo referente à navegação na internet. Então, é preencher a lacuna. Embora os computadores conectados à internet utilizem um endereço, o que o computador que está conectado à internet usa o quê? Usa um endereço chamado IP, né? É o endereço IP dele. O seu computador tem um endereço IP, protocolo de internet, para localização e troca de informações, beleza. Os usuários utilizam nomes amigáveis, é verdade? Os nomes amigáveis são chamados de... Como é que é o nome daquilo que você digita lá no browser? Se chama URL, né? Que é o endereço eletrônico do site que você está querendo usar, né? Utilizar. Então, a gente não decora o número IP, a gente usa a URL dele, tá? Que é o endereço escrito, o endereço amigável. Então, questão 18, a resposta é a letra C. Questão 19 é Veloso também, informática básica, em seu famoso livro descreve. Modelo de intercomunicação entre redes que versa sobre padrões de compatibilidade em 7 níveis ou camadas. Tem-se assim as camadas física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Essa arquitetura se refere a que modelo? Então, essa questão ele está descrevendo que modelo? Ele está descrevendo o modelo OSI, né? O modelo OSI tem essas 7 camadas bem perfeitinho. Começa na física, depois vai para enlace, vai para a rede, vai para o transporte, vai para a camada de sessão, apresentação e aplicação, tá? Eu estou indo de baixo para cima, da camada 1 à camada 7. Camada 7 é a camada de aplicação, que é onde o usuário utiliza, tá? O protocolo TCP/IP ele tem de 4 a 5 camadas se ele for híbrido. Blockchain é um sistema para você fazer criptomoeda, tá? E aqui SNA é um sistema também, é uma camada de rede da IBM também, tem 7 camadas, mas ele tem as camadas são diferentes, é transação, apresentação, fluxo de dados, os nomes são um pouquinho diferentes. Não é tão utilizado assim. Então a resposta nesse é letra B, modelo OSI. A última questão número 20. Quanto aos conceitos básicos de criptografia, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Duas questões. É comum se descrever na criptografia o conceito de chave pública e chave privada? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque a gente tem na criptografia uma chave que é pública e outra que a gente chama de privada, né? Que a gente chama de simétrica e assimétrica. A criptografia é utilizada nas redes sem fio por questão de segurança e de privacidade? Sim. Por isso, para que eu vou utilizar a criptografia? Por questões de segurança e por questões de privacidade, né? Segurança sempre, privacidade também, mas essa privacidade aqui que pegou algumas pessoas, né? Então, essas duas afirmativas, elas são verdadeiras. Então, a resposta é a letra A, na questão número 20. E aqui está o gabarito.